Olá, pessoal do Genkidama! Eu sou a Givalin e hoje a gente vai falar aqui do episódio 4 de Fruits Basket The Final Season. Você pode encontrar o episódio 4 lá no Funimation aqui no Brasil, já legendado. E o nome desse episódio é Tadaima, Estou de Volta. O episódio começa com o Hiro ali junto da irmã dele, que acabou de nascer, a Hinata. E a gente vê uma gentileza muito grande no Hiro. O Hiro se sente bastante incapaz. Ele, diante da irmã dele, que é um ser tão frágil, ele olha e fala, caramba, eu ainda sou um moleque, eu ainda não sou capaz de cuidar dela, né? Ele se coloca num patamar muito alto e sente que ele é ainda esse moleque. A gente já viu isso antes na história do Hiro, né? Quando ele se sente impotente ao ver que a Akisa estava sofrendo e ele não pôde ajudá-la. E aqui, o Hiro finalmente explica para a Akisa por que ele não pôde ajudar a Akisa na época que a Akisa estava sofrendo bullying, né? E ele conta que a Akito soube de uma coisa que Hiro contou. A gente sabe que Hiro contou pra Akito que tá apaixonado pela Akisa. E aí a Akito ficou enfurecida e acabou descontando na Akisa. Só que assim, a gente vê aqui que justamente o fato do Hiro guardar aquilo pra si é um ato de gentileza. O Hiro tem se mostrado maduro desde que apareceu, ele tem se desenvolvido essa maturidade a partir da gentileza que ele quer dar para as pessoas que ele ama ao redor dele. E ele é extremamente sensível a essa questão das mulheres, né? Porque ele viu a Arin sendo empurrada, ele viu a Akisa sendo espancada, e agora ele tem uma irmãzinha e ele quer ser mais forte para proteger essas pessoas que ele ama, essas mulheres que ele ama, né? E qual que é o paralelo? Por que a gente tem a história do Hiro, essa gentileza dele com o que acontece a seguir? Bom, o Hiro conta pro Hatsuharu o que aconteceu com a Arin. Conta pro Hatsuharu que ela foi empurrada por Akito lá do segundo, terceiro, quarto andar, não lembro agora. E diante disso, Hatsuharu fica muito bravo e vai atrás de Akito, tirar satisfação com ela. Lembrando aqui, pessoal, que apesar da legenda ter colocado a palavra fria, né, o adjetivo declinado aí em forma de gênero feminino, Hatsuharu ainda não sabe que Akito é uma mulher, tá bom? É importante. Então a Hatsuharu vai atrás de Akito, exigindo saber o porquê que fez isso, e Akito confronta. Se você sabe que eu, Akito, eu detesto mulheres, se você sabe que eu ia ficar bravo com você junto com a Arin, por que você tá vindo aqui me confrontar? E aí o Hatsuharu dentro dele fala, putz, é verdade. Se eu gosto tanto da Arin, por que eu tô aqui querendo... Por que eu tô explanando? Por que eu tô deixando claro pro mundo que eu estou com ela? Por que eu quero tanto ela? Se eu gosto dela, por que eu quero ela, sabendo que ela estar comigo pode trazer problemas pra ela? Porque é isso, ele sabia, o Hatsuharu sabia que estar com a Arin era um risco pra Arin, porque ele sabia que a Akito detestava mulheres, não aguenta relações nos signos, né? E assim, completando aí com o que acontece no final, antes da gente falar um pouquinho de outras coisas, da maldição, a gente vê a Arin presa dentro do abrigo do gato, e a gente entende que foi a Akito que deixou ela lá, por, enfim, querer ter posse de todos os signos e todas aquelas questões absurdas que a Akito tem. E na verdade, tudo que a Arin queria era libertar o Haru, era estar do lado dele, queria justamente essa gentileza que sim, o Haru dá pra ela, né? E aí, quando eles se reencontram, quando o Haru encontra a Arin, só isso que ela queria, ela só queria estar junto dele, ela só queria estar perto dele. E o Haru acha que de alguma forma aquilo não era suficiente, mas sim é o suficiente, e ele percebe que agora ele é capaz de carregá-la, agora ele é capaz de estar junto dela,
de carregar os fardos dela. Ele não é mais aquela criança que quando encontrou ela desmaiada alguns anos atrás, que era pequeno e não conseguia carregá-la. Agora ele consegue, agora eles conseguem dividir junto os fardos. Então o Haru finalmente se deu conta que ele pode estar junto dela, que justamente por amar ela, por querer ter ela, ele pode carregá-la, ele pode estar junto. Esse é o paralelo que a gente tem na história do Haru e no Hiro. Os dois percebem que o amor e a gentileza deles é sim a força de quem eles amam, e eles estão se esforçando cada vez mais para ser a força de quem eles amam, né? Dito isso, eu quero trazer aqui algumas coisas sobre esse episódio, que é a questão da maldição, né? Quando o Hatsuharu tá ali enfrentando a Kito e decide ir embora, a Kito se desespera, porque percebe que o Haru tá indo embora, e fala, não vá, volte aqui, por favor, não me deixe. E aí Hatsuharu trava, e mesmo bravo pra caramba com a Kito, ele vira com a intenção de voltar. E aí aparece Kureno e fala, não vá. Não vem. Vai embora, não vem pra cá. Vá atrás da Arin. E a gente vê uma cena muito legal, que é o laço começando a se quebrar, né? Tá ficando mais frágil. E é muito importante essa cena, porque a gente vê ao longo do anime, gradativamente, um movimento dos 12 signos para longe do Deus, para longe de Akito. Esse é um momento importante, e o Kureno teve um papel muito importante. O Kureno, que consegue dizer não para Akito a nível, né, de maldição, ele consegue dizer não, e incentivou o Hatsuharu, não volte, vá em direção a Arin. E a gente vê a maldição começando a se enfraquecer. A gente entende que o peso da maldição é muito grande quando a Arin é encontrada por Akito. A gente entende o quanto a maldição pesa na Akito, porque ela acredita que ela nasceu para ser amada, tudo aquilo que o pai dela fez ela acreditar, né? Enfim, pessoal, ficou um áudio aqui relativamente longo, mas é um episódio muito importante. A gente tá chegando na reta final de Fruits Basket. Continue acompanhando. O episódio 5 vem aí no nosso próximo episódio. E muito obrigada! Fala pessoal, Leonardo Rodrigues aqui para falar um pouquinho sobre o episódio 4 de Bakuten. Lembrando que Bakuten está disponível na Crunchyroll com o nome em inglês de Backflip. No episódio 4, os times masculinos de ginástica dos colégios Ao e Shiro estão fazendo um treino intensivo, juntos. Só que a equipe do colégio Ao começa a se sentir muito frustrada durante esse treino, porque eles começam a perceber o quão grande é a diferença de nível entre essas duas equipes. E eles estão com uma dificuldade especial em conseguir sincronizar a coreografia deles, porque eles estavam tão acostumados, ainda tão acostumados a serem somente 4 atletas, que agora que eles são em 6, eles estão enfrentando bastante dificuldade em conseguir essa sincronia, né? Porque o Shotaro, que é um completo novato na ginástica, fica tentando acompanhar a equipe, e eles percebem que o Ryoya, que é um novato na equipe, mas já é um veterano na ginástica, eles sentem que ele fica tentando diminuir o ritmo dele para não destoar tanto do restante do time. E depois de muitas conversas, o líder da equipe, o Shichigahama, que é o personagem ruivo, percebe uma coisa que pode ser a solução para eles superarem esse obstáculo aí de conseguir a sincronia entre todos os membros da equipe. E nesse episódio também conta um pouquinho sobre o técnico, que era um ginasta bem importante na época dele. Mas o ponto alto desse episódio é com certeza a construção da relação entre os dois times, entre os atletas do Colégio Shiro e os atletas do Colégio Ao. Por causa desse treino intensivo, a galera do Colégio Shiro fica no dormitório da galera do Colégio Ao. Então isso gera um certo atrito, principalmente entre o Shichigahama e o líder da equipe do Colégio Shiro, que já se conhecem, já são rivais, eles estão sempre competindo um com o outro. Mas é muito divertido notar a relação coletiva que existe entre a equipe do Colégio Ao com a equipe do Colégio Shiro, mas também as relações individuais que surgem entre atletas das diferentes equipes, seja de rivalidade, de admiração, de pô, aquele movimento que você fez, me explica. Então é um ponto muito importante desse episódio, assim, pra mim foi o grande destaque desse episódio, como essas relações estão começando a ser construídas e que eu acredito que possam ser muito mais desenvolvidas ao longo do anime.
E aproveitando para falar que saiu um texto meu no Genkidama falando de Bakuten. Então eu falo não só da história do anime, mas também dos bastidores do projeto especial que Bakuten faz parte, com alguns outros animes. Então clica lá no Genkidama e dá uma lidinha no texto se você está acompanhando o anime, se você está curioso para acompanhar, se você chegou aqui nesse comentário do episódio 4 e não entendeu muita coisa. Então bora lá que Bakuten é um anime muito legal, super leve e que traz aquele frescor indispensável em animes de esporte. Olá, aqui é o Mikael Daco de novo com um review do episódio 4 do To You Eternity. Então, o que acontece nesse episódio? Nos episódios anteriores, tínhamos uma menininha fofinha que parece um sapinho. Ela parece um sapinho. E ela foi escolhida para ser sacrificada. Nosso querido cachorro bola vira o bichinho de estimação dessa menina. E no episódio seguinte, um urso gigante aparece do nada. Corrigindo o que eu disse anteriormente, que eu errei. Aquele urso é o deus que eles entregavam ao sacrifício, eu acho. Eu não entendi se é o deus ou não. Ficou um pouco confuso. Eu acho que é aquele deus. Mas se é aquele deus, por que as pessoas tacaram flecha nele? Vai saber. Qualquer coisa alguém me corrige, tá? Um pouco confuso pra mim. Mas enfim. Depois o cachorro bola enfrenta o urso gigante, derrota, puxando o nariz, pelo nariz, cada lugar para derrotar, né? E termina o episódio anterior com as meninas sendo levadas para um lugar. Nesse novo episódio, a mulher que pegou a menina para ser sacrificada leva eles para um novo povo, que é mais uma cidade japonesa padrão. Eles comem, se divertem um pouquinho. E o que acontece depois? São levados para prisão. Eu não entendi por que levar eles para prisão. Eles não iam morrer mesmo. Mas sim, levaram para prisão. Aí nessa prisão a gente vê o cachorro bola sendo morto de várias maneiras possíveis. Morto não, ferido de várias maneiras possíveis. E se curando e as pessoas, oh meu Deus. E a gente descobre que esse negócio de Deus é só furado. Ninguém tá nem aí pra coisa de Deus, tipo, esse negócio de ritual para sacrifício para Deus, se eles quisessem agradar a Deus, eles não ficavam ferindo o menino com poder de regeneração que vira um cachorro. Se eles realmente quisessem agradar algum Deus, tentariam agradar esse cachorro bola, mas não. Eles ficam aí tentando machucar ele, sem medo de punição divina. Assim como o urso gigante. Eles levam o urso gigante que está vivo. Eu não sabia que ele estava vivo, eu pensei que estava morto. Eles levam que está vivo e prendem as meninas lá. E eles falam que esse negócio de sacrifício é só uma questão política para criar relação de um reino com o outro, essas coisas aí. Então, tipo, ninguém tá nem aí pra punição divina. E nesse universo existem deuses. Então não está nem aí. E você encontrar um deus e ficar lá, um suposto deus, não é que é um deus aquele cachorro bola, mas é como se fosse um deus e ficar enfiando coisa nele e provocando. Ele que matou um urso gigante, eu não acho que é uma boa ideia, mas esse povo é meio idiota. Então a menininha fica presa e eles obrigam a menininha a cuidar do urso gigante. A menina cuida do urso gigante, só que o urso gigante morre. Enquanto isso, a amiga da menina, a arqueira, ela tenta fugir, ela acaba caindo, um cara tá prestes a pegar ela e abusar dela, se é que vocês me entendem, mas ela dá porrada nele, se disfarça desses caras com cabelão no rosto. Sabe, pra eu levar esse anime a sério, tem que parar de ter esses caras com cabelão tampando toda a cara. É muito ridículo. Eu esperaria algo assim, de algo como Digimon, mas não de um anime que se leva a sério, né? Então, a menina resgata a menina do sacrifício e acaba. Então, o que a gente tem de especial nesse episódio? Não tem nenhuma cena de ação, mas tem uma cena muito bem animada da menina tentando fugir. Esse anime tem uma animação boa, mas tem poucos momentos pra gente ver a animação. Já que não tem muita luta e é muito momento parado, então a gente normalmente vê cenas econômicas. Mas esse episódio
não aconteceu tanta coisa, mas as meninas iam pra prisão, a menina cuidando, o urso morrendo. Teve algumas coisas de peso, mas não se sentiu como peso. Também não passou muito rápido. Acho que esse anime podia ter um ritmo um pouquinho melhor. Mas é só minha opinião, às vezes esse ritmo mais lento, contemplativo, é a ideia. Mas é o seguinte, o episódio não é ruim. Não aconteceu tanta coisa de peso ainda. Vai acontecer provavelmente nos próximos episódios. Esse episódio é mais pra ser um caminho pra um evento maior. E eu espero melhores coisas daqui pra frente. Vamos ver pra que caminho que vai. O ruim de histórias lineares é que você não vê um episódio, você vê uma coisa incompleta. E esse arco ainda está pra concluir. Essa é a review do True Eternity, episódio 4.